Oi, gente, beleza? Eu nem sei se eu devia estar gravando esse vídeo, estou me metendo num vespeiro. Comentar sobre a condenação do Léo Lins é até um pouco oportunista, mas eu acho que isso me diz respeito e me sinto à vontade de falar sobre o assunto. Se alguém aqui não me conhece, meu nome é Cláudio Lisboa, eu sou roteirista há 25 anos, trabalho desde os 13 com teatro. Meu pai era um humorista na década de 90, um humorista polêmico como o Léo Lins. Meu pai é falecido, Cláudio Cunha. Eu entrei na Globo em 2000, aos 23 anos, e desde então escrevi vários programas de humor. Tapas e Beijos é o mais famoso deles. Eu fui redator final do Tapas e Beijos por 3 anos. Também escrevi Sai de Baixo, que era um programa polêmico para a época e que hoje em dia tem alguns momentos que seriam inadmissíveis. Foi o meu começo na TV Globo como colaborador. Escrevi para o Renato Aragão, escrevi Mr. Brown recentemente para mim que estou velho, mas em 2017. Escrevi algumas novelas, Rock Story, a mais recente Família é Tudo, ano passado. Escrevi algumas temporadas de Malhação. Enfim, eu me orgulho de toda a minha trajetória profissional e acho que tenho uma contribuição aí, participei da história da televisão de alguma forma. Então eu me sinto à vontade de comentar que eu discordo da condenação do Léo Lins. Não entendo nada de direito, o meu campo político é o campo progressista, eu tenho completa aversão com relação ao bolsonarismo e lamento profundamente essa extrema-direita que ascendeu no Brasil. Acompanhei alguns anos atrás, quando o Fábio Porchat falou que era contra uma condenação e foi extremamente criticado. Eu acompanhei isso. Eu entendo que o Léo Lins foi racista, foi homofóbico, enfim, foi completamente desprezível. Eu não acho que esse cara fez nenhuma piada, eu acho que o que ele fez foi um show de ofensas. E eu não quero bater na tecla, que todo mundo já bateu, de que se você condena o Léo Lins, amanhã ou depois nós seremos condenados por fazer uma piada contra militar, ou contra o povo de Santa Catarina, ou contra os evangélicos, enfim. Mas isso é verdade. Isso é a pura verdade. E não dá para esquecer isso. Infelizmente, a liberdade de expressão ela tem que lidar com esse tipo de gente abusando da liberdade, porque o limite da liberdade é a própria liberdade, e a partir da hora que você faz uma piada com uma minoria, você está coibindo, está de alguma forma criando um incômodo, né? Me fugiu a palavra, está criando uma situação desagradável para essa pessoa não se sentir à vontade no espaço público, está inibindo a participação dessa pessoa no espaço público, com medo de um deboche. Então, realmente é um crime, mas eu acho que no campo civil isso poderia ser resolvido através de uma multa. Então, assim, as pessoas ofendidas, as pessoas prejudicadas entram com um processo civil e ganham uma multa. Eu acho 1,5 milhão pouco. Agora, a partir da hora que você manda o cara para uma prisão de 8 anos, aonde isso vai parar? E eu faço essa pergunta, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta sincera. Aonde isso vai parar? O Léo Lins, eu não sei a idade dele, mas ele deve ter uns entre 35, 40, 45 anos. Ele cresceu assistindo Renato Aragão, ele cresceu assistindo programas que eram extremamente cruéis com as minorias na época. Ele cresceu nesse ambiente. E tudo bem que ele é um cara tosco, um cara horroroso, uma pessoa péssima, mas para ele isso foi considerado humor. E durante muito tempo a televisão propagou esse tipo de humor. E, no entanto, eu não mereço ser condenado porque em algum momento eu participei de programas que faziam piadas contra a aparência das pessoas, contra a origem das pessoas, e faziam. Não vou negar, faziam. Agora não faz mais, nós nos reformamos, nós aprendemos, o mundo evoluiu, não há dúvida disso. O mundo evoluiu menos o Léo Lins. Mas tudo bem, seria bom que o Léo Lins evoluísse, mas
Se ele não evoluiu, então multa o cara, tira o show dele do ar de forma... Depois que o show dele foi visto, tira o cara do ar, cria uma restrição do cara fazer uma apresentação pública. Agora, não prender o cara, entendeu? Eu acho que assim nós não vamos educar ninguém, assim nós não vamos defender nossas ideias. Eu acho, para mim, é muito mais terrível quando você vê uma pessoa sofrer algum racismo velado, algum racismo que de fato vai impedir essa pessoa de trabalhar, do que você vê uma pessoa infeliz cometendo esse tipo de barbaridade, fazendo um impropério num show particular. Eu concordo com a multa, eu concordo com tudo, mas eu discordo veementemente dessa prisão. Não estou aqui me solidarizando ao Léo Lins, mas estou aqui tentando entrar no debate, se é que participarei, se é que alguém vai ver esse vídeo. Vou postar no meu canal do YouTube, talvez no meu LinkedIn, para tentar entender os outros pontos de vista. Mas eu não quero ser amanhã ou depois condenado por fazer uma piada contra algum religioso extremista que, na minha opinião, só está atrás de dinheiro. Eu não quero amanhã ou depois ser condenado por fazer uma piada genérica sobre o balneário de Camboriú, né? Porque daí vai entrar um vereador de Camboriú dizendo que eu fui xenófobo com o povo de Camboriú. Eu quero saber que isso não vai me dar uma cadeia. Eu quero ter a certeza que talvez eu pague uma multa, talvez eu tenha um aborrecimento civil, mas não privação de liberdade. Eu acho que crime é outra coisa. Então, assim, me solidarizo às pessoas do meu campo, que é o progressista, que vierem aqui discordar de mim. Não estou nem aí para as pessoas do campo da direita que concordarem. Para mim, nem precisam concordar com nada, porque o meu diálogo não é com elas, é com outras pessoas. É isso. Valeu.